Se Deus não habita templos, então por que todas as religiões insistem tanto em prédios, santuários, igrejas, mesquitas e lugares fixos? A resposta não é espiritual. É psicológica, social e política. O primeiro. Motivo. Controle um lugar fixo permite controlar pessoas. Quando existe um centro físico, fica fácil definir quem pertence e quem não pertence. Controla-se a presença, controla-se o comportamento, controla-se a obediência. Quem manda no espaço manda nas pessoas. Espiritualidade livre é impossível de controlar. Um prédio é fácil. 2. O segundo motivo. Autoridade simbólica. Quando alguém diz, aqui Deus está mais presente, automaticamente nasce o medo de discordar. Surge a culpa por sair, o medo de questionar, a dependência emocional. A autoridade deixa de estar na consciência e passa para a instituição. 3. O terceiro. Motivo, identidade de tribo. Religiões funcionam como tribos simbólicas. Um lugar fixo cria pertencimento, mas também cria divisão. Nós e eles, os certos e os errados, os de dentro e os de fora. Por isso, quase todo lugar sagrado no mundo gera conflito, não paz. 4. O padrão que sempre se repete. Onde existe templo fixo, junto vem poder, política, disputa e corrupção. Não é coincidência, é estrutura. O templo não foi criado para aproximar o homem de Deus. Foi criado para organizar, controlar e administrar pessoas. Quando a espiritualidade vira endereço, ela deixa de ser caminho e vira instituição. E toda instituição... Esse vídeo diz o que eu estou dizendo a minha vida inteira, o tempo todo. Eu só fui aumentando a intensidade do que eu venho dizendo. Mas deixa eu dizer, em primeiro lugar, eu creio na Igreja de Jesus. Só que a Igreja de Jesus é a comunidade da fé, formada por gente que nasceu de novo e por pessoas que são a semente da nova humanidade que Jesus propôs. Segundo, eu creio que quando o escritor de Hebreus disse não deixemos de congregar-nos, aquilo não é um mandamento, aquilo era uma necessidade circunstancial. Eles não tinham evangelho, nenhum evangelho escrito, não havia cartas disponíveis dos apóstolos para serem lidas, não havia absolutamente nada disso. Terceiro, quando se institucionalizou o que era um movimento de fé do Evangelho de Jesus, aí nasceu o cristianismo, como eu tenho dito exaustivamente, e tudo deu no que deu. A proposta de Jesus não é que cada um ande isolado, a menos que eu esteja preso numa ilha deserta. Mas se eu não estiver, assim como eu tenho necessidade de gregariedade, é por isso que, por exemplo, eu amo viver em família, estar com a minha mulher, com os meus filhos, netos, encontrar amigos. Eu também tenho prazer nessa relacionalidade com a comunhão da fé, mas isso não tem nada a ver com instituição, com denominação, com sacerdote ou pastor ou ministro oficial. Nada disso, é na simplicidade do que Jesus disse em Mateus 18. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles, se houver harmonia. A palavra que ele usa é reunidos, é harmonizados, é a mesma palavra para a orquestra sinfônica. Se houver esse espírito, isso aí não tem hora marcada, isso é conforme a afinidade, a confiança, a entrega, a amizade, o vínculo, não é medo, obrigação, parede, isso não tem dízimos, isso não tem prazos, isso não tem necessidade de bater ponto, isso tem a ver com a espontaneidade do coração e com a necessidade da hora. Então tem gente aí que diz, o Caio é contra a igreja. Não, eu sou contra os cassinos de vocês.
Sou contra essa loucura, esses hospícios que tomaram conta do que antes já foi em alguns momentos. Igreja sóbria, sensata, serena, lugar de reflexão, de meditação, de oração, de cura, de louvor sincero e adoração espontânea. Nisso eu creio, isso eu pratico. O mais não é a Igreja de Cristo Jesus. E as finalidades são essas aí apontadas. Exatamente essas aí apontadas. Por isso é que você se sente obrigado, culpado, endividado se não aparecer num lugar desse para bater ponto. Eu sei que nem todo mundo vai ver e ouvir, porque eu já falei 5 minutos e pouco e o Reels não entrega, mas se o que você viu e ouviu foi útil a você e você julga que pode ser útil a outros que queiram se congregar com você, começando no início deste ano, a fomentar encontros singelos do Evangelho de Jesus na sua casa, numa cafeteria, num lugar calmo, num parque. Vão se reunindo, reúnam as famílias, os amigos, orem, leiam o Evangelho, meditem, amem-se e ajudem-se uns aos outros. Essa é a semente da nova humanidade.